Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma webconferência. A webconferência ela acontece todos os sábados. Em alguns estilos, temos a webconferência, que é um palestrante discutindo sobre um tema específico. Temos entrevistas, e que é o caso de hoje com a nossa entrevistada, Jaqueline Bittencourt de Lima. Jaqueline é autora do livro Maternidade e Antimaternidade Lúcida. Nós vamos discorrer, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o livro, sobre o contexto todo de trabalho que deu escrever o livro, como que foi todos os aspectos envolvidos neste livro. Nós temos uma série de questionamentos, eu particularmente tenho uma série de questionamentos e provavelmente os teleparticipantes também devem ter. Antes de entrar no tema, gostaria de esclarecer a todos que nós temos uma ferramenta interativa. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade de ampliar um tema que a Jaqueline ou que a pergunta foi feita e o teleparticipante gostaria de aprofundar o tema, é só escrever a pergunta na tela que nós buscamos e aprofundamos o nosso tema. Agradeço inicialmente já a participação da Jaqueline, desse momento que ela dispôs aqui para a gente conversar sobre um tema muito atraente. Então, eu gostaria de... Quer fazer alguma introdução? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e a gente está podendo conversar e explanar a ideia desse livro, né? Que para mim é um resultado de um trabalho bem extenso e ele não para. A gente sente que continua, porque cada palestra, cada debate, cada interação com o público, ele cresce, porque são experiências que a gente troca e amplia, né? Então, eu gostaria de agradecer a PEX de todas as maneiras, assim, essa oportunidade de estar aqui. Para esclarecimento sobre formação e especialidade da nossa autora, hoje entrevistada, Jaqueline ela é formada em Ciências Contábeis, tem pós-graduação em Controladoria e Didática do Ensino Superior, professora universitária e atualmente ela é coordenadora voluntária do Conselho Econômico Financeiro e Fiscal da Associação Unicim. Ela atua na Conscienciologia há 10 anos, é uma experiência grande, uma vivência grande, e trará essa contextualização entre o conteúdo de maternidade e antimaternidade lúcida, também contextualizando com a programação existencial, que é o foco principal da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Vamos lá, então, dar início ao nosso bate-papo. Eu gostaria de começar conversando sobre como que foi escrever esse livro. Acho que é interessante, viu, Caio? Foi um trabalho de aprofundamento e foi um trabalho que levou 3 anos. 3 anos. Foram 3 anos de pesquisa. E por que eu comecei a me interessar pelo tema? Em função de eu não poder ter filhos. Certo. Então, assim, eu passei por um processo de autopesquisa para enfrentar e entender qual era o meu real papel. Eu acho que casa muito com a PEX, que é justamente a identificação da programação existencial, né? Então, eu precisei adentrar em mim e o livro foi essa oportunidade. Uma das coisas que foi muito interessante é como que se deu o start, né? O começo do livro. Eu já tinha tido a oportunidade de estar com algumas mulheres que estavam passando por um problema parecido com o meu, de não poder ter filhos, e como eu tinha conseguido fazer o processo do autoenfrentamento, de entender que isso não era uma deficiência, e sim uma oportunidade de eu fazer as coisas de uma forma diferente, eu falei, eu tenho que escrever. E numa viagem que eu fiz a Ribeirão Preto, eu tive contato com um parente, uma amiga, uma concunhada, né, na época. Ela tinha acabado de fazer inseminação artificial e o resultado foi negativo, ela não conseguiu êxito no resultado. E ela não conseguia expressar o que ela sentia com ninguém, porque é difícil das pessoas entenderem. Quem não passa pela situação tem muita dificuldade de compreender o quanto a mulher sofre essa cobrança pela maternidade. E ao estar com ela, ao retornar para Foz do Iguaçu, a primeira coisa que eu fiz foi começar a escrever o livro. Eu acho que isso foi bem importante dentro desse processo de buscar esclarecer a nós, mulheres,
qual é o nosso real papel. Então eu vou apimentar aqui o início da discussão. Ele tem um tema, né, bastante polêmico. Ele apresenta, até se fosse pensar inicialmente, uma ambiguidade. Como assim? Maternidade e antimaternidade. Qual foi o objetivo desse tema? O objetivo é chamar a atenção mesmo, mas não dar contra a maternidade. Porque o pessoal, o anti-maternidade remete a você ser contra a maternidade. Não, a questão aqui é a possibilidade de você optar pela não maternidade. Então, na verdade, o livro ele aborda os dois aspectos. A questão de você ser ou você estar mãe ou não estar mãe, entendeu? E a intenção é que tanto uma quanto a outra decisão sejam lúcidas. Você precisa escolher, mas com bastante lucidez com relação à responsabilidade que você vai estar abarcando nas duas situações. Que o pessoal tende a falar que se eu não tiver filho, eu não tenho tanta responsabilidade assim. Se a gente entende o que é programação existencial, a gente entende que a gente tem muita responsabilidade quando você não tem o fator filho como um impeditivo de você fazer alguma coisa. Quando ele é um impeditivo, ganha uma outra conotação. Isso, quando ele é impeditivo, ele ganha uma outra conotação. A maternidade, a gente sabe que o mínimo que o filho vai depender dos pais, 18 anos, né? No mínimo aí. Existem pais que se preocupam com os filhos até os 40. Então, assim, pegando esse gancho, quem opta pela maternidade, além da responsabilidade com a criação, com a educação, com a formação de uma nova consciência, ela vai ter que também passar pelo processo de autorreeducação, de se desenvolver, e o tempo dela vai ficar mais limitado. Então, ela assume um tipo de responsabilidade que ela é diferente de quem assume a responsabilidade de não ter filhos. Quando eu não tenho filhos, quais são as vantagens que eu tenho? Eu posso produzir artigos, eu posso fazer mais assistência, eu posso me qualificar. Então, eu assumo um outro papel diante desse cenário evolutivo que é a vida, né? Essa oportunidade que a gente está tendo nessa vida aqui. Então, seria uma forma diferente de olhar a questão da maternidade. Não como algo contrário, como você bem disse, mas sim olhando para um outro aspecto, que normalmente não é observado. Certo, realmente é uma percepção interessante. Agora, você falou muito da mulher, a mãe. Então, esse livro ele é para a mulher ou tem alguma contextualização para o homem também? Não, a intenção, o foco principal foi a mulher. Mas, assim, a intenção é que também possa ajudar que o homem reflita sobre isso. Até porque a construção da maternidade, a responsabilidade de ter um filho, não é só da mãe. A responsabilidade é dos dois. E eu faço uma proposta no capítulo 5 do livro, quando eu falo sobre a lucidez, a mulher está lúcida pela opção da maternidade, eu faço uma tentativa de reconstruir os relacionamentos. Uma proposta onde o homem e a mulher, eles precisam entender que os dois são muito mais fortes quando eles somam. E o que aconteceu? Eu vou entrar na história um pouquinho, porque você pega a história da mulher, há anos, há milênios, ela vem submissa ao homem. Então teve todo aí um aparato de feminismo, o pessoal levantou a bandeira, foi muito bom, muito positivo. Mas a gente também foi para o extremo do pêndulo. Aí o que a gente fez? A gente começou a querer a independência total. E eu acho que nem a independência total e nem a dependência total, ela é ideal. Eu acho que o correto é a gente aprender a relação de interdependência. O que é essa relação de interdependência? É você, junto com o seu companheiro, junto com o seu marido, com o seu namorado, procurar extrair o que vocês têm de melhor e daí somar para construir junto. É importante que a gente tenha essa clareza. E a tendência nossa hoje, até nas relações, é a gente já entrar achando que vai dar errado, é a gente já não tentar, entendeu? E entra muita dúvida com relação a essa construção. E eu acho que isso ainda é resquício nosso do passado.
E uma outra coisa que eu chamo a atenção também é assim, para nós mulheres desbravar isso tudo é super legal. Agora, para o homem isso tudo é novidade, porque ele era o dono de tudo isso. Então, como é que a gente ajuda na reconstrução dessa ideia? Eu vejo que é muito importante que a gente não vá para o extremo do pêndulo, como a gente já fez em vários outros momentos, e sim que a gente consiga construir isso junto. E o que eu acho mais sério, Caio, nessa história toda, quem educa o homem? É a mãe, não é? Então, assim, o que é que nós estamos educando? Como é que nós estamos passando a informação para os nossos filhos? As mulheres que optaram pela maternidade têm uma responsabilidade enorme com relação a poder ensinar de uma maneira diferente. Então, seria como se pensássemos em uma coparticipação do homem e da mulher, porque há pouco eu li um pouco, mais um pouco do livro, né, aprofundando, e eu percebi que dentro desse contexto eu posso enxergar como uma paternidade. Tem a maternidade e tem a paternidade. Então, é nesse aspecto que você puxa. Isso. A ideia é que a responsabilidade seja refletida para ambos, entendeu? Não fique só com o papel de criar e de educar. Eu agradeço muito aos meus pais pelo conjunto de valores que eles conseguiram passar para mim. Eu acho que a percepção que eles tiveram, o cuidado que eles tiveram, entendeu? Na formação de valores. Eles construíram muitos valores juntos. E uma coisa que eu percebi muito, Caio, isso é de experimentação, né? Porque a conscienciologia, ela trabalha em cima do paradigma consciencial. É uma coisa que eu gostaria até de esclarecer para quem eu, de repente, eu ainda não esclareci. Nós temos até algumas perguntas ali que eu vou abrir para discussão. Essa questão do paradigma consciencial que você precisa experimentar, eu acho que é muito sério. E uma coisa que eu vi foi quando meus pais, infelizmente, eles se separaram, eles não eram mais aquilo tudo que eles eram quando eles estavam juntos, entendeu? Então, assim, isso é seríssimo da gente abordar. Por isso que eu trago esse tema de os dois somarem na relação. Mais um é maior do que dois, isso. Certamente. Vamos então a duas perguntas aqui. A Camargo, ela traz um contexto, um questionamento sobre a antimaternidade é sinônimo de pré-mãe? Falávamos um pouco antes sobre o conteúdo de pré-mãe. Não. Pré-mãe, no verbete que o professor Valdo, inclusive, trata, é uma outra concepção. A pré-mãe é quando você... É como se fosse assim, eu vou colocar dentro de uma palavra bem simples, é um acasalamento de dependência. Como é que a gente coloca quando uma árvore depende da outra para viver, um bicho depende do outro para viver? A simbiose. Seria uma simbiose. Então, a pré-mãe é quando uma consciência ela está dependendo de uma outra consciência de forma simbiótica para que ela possa crescer e amadurecer. Isso acontece na relação da pré-mãe, que o professor Valdo trata no verbete, onde ele deu exemplo, inclusive, da consciência, que viveu com ele durante um bom tempo, que foi o EM. Uma consciência extrafísica. É uma consciência extrafísica e que quando houve o desligamento, ele sentiu como se faltasse um pedaço dele. Uma coisa muito interessante foi que a professora Marina Tomás, ela, dando um curso de acoplamentário, ela expôs a mesma situação no caso do nascimento do filho dela. Então, ela tem filhos e quando essa criança nasceu, ela disse que depois de 9 meses gestando a criança, era como se faltasse um pedaço dela. A sensação que ela tinha era de ausência mesmo. Então, assim, a pré-mãe é justamente essa simbiose que existe entre o feto e a mãe, no durante, e depois você tem todo um acompanhamento, né? De crescimento, de educação e de vida. A antimaternidade, na concepção que eu coloco no livro, é a não possibilidade ou a não escolha pela maternidade. Não possibilidade não. No meu caso é a não possibilidade pela maternidade naturalmente. Certo. Porque depois que eu fiz todos os tratamentos e tudo mais, eu poderia ter optado pela maternidade através da adoção. E eu vi que não era bem a minha praia.
porque... Você contextualiza, inclusive, no contextualizo isso no livro, porque eu fiz algumas perguntas para mim, no sentido de medir realmente se eu tinha o dom, ou se eu realmente queria ser mãe, ou se eu estava cumprindo um protocolo, que eu acho que isso é importante da gente falar. A sociedade, ela cobra muito da gente, o papel enquanto mulher, em namorar, noivar, casar, mesmo que esteja diferente, ainda tem vários segmentos, principalmente dentro do Brasil, que se cobra esse tipo de situação. E depois que a gente casa, lógico que devem vir os filhos que são os netos. Então, assim, dentro desse processo de cobrança e de entendimento, eu fui vendo que eu não precisava ser mãe ou estar mãe quando eu fiz a pergunta para mim, para que eu queria ter filho. E as respostas que eu me dei foram tão egoístas, assim, que eu falei assim, realmente eu não tenho vida da criança. A resposta que eu dei para mim foi, para quando eu ficar velha ter alguém para cuidar de mim. Que é muito comum essa resposta. Para eu não ficar sozinha, vai que o meu marido me deixa e eu fico sozinha. Então, assim, eu tenho a quem cuidar. Egoísmo 2. Egoísmo 2. Então, assim, quando eu vi que o que eu estava pensando na maternidade não era na criança, e sim em mim, eu falei assim, não, eu não tenho que ser mãe. Eu não preciso escolher a maternidade. Agora, eu tive que me enfrentar no sentido de ser diferente. A sociedade exige que a mulher cumpra esse papel. Tem todo um protocolo. Tem todo um protocolo. E as próprias mulheres, esse é o mais sério, elas cobram das mulheres que optam pela não maternidade. Então, elas são diferentes, entendeu? E como é que a gente se respeita no meio desse contexto? Tá certo, vamos lá. Mais uma pergunta da Camargo ainda. Uma pergunta muito interessante aqui. Quando é que ser mãe é proexis e quando é que ser mãe é profissão? Eu acho que eu devo ter respondido essa pergunta para você quando eu falei agora sobre o egoísmo de olhar para você mesmo. Se você pega uma criança e você tem essa criança porque você vai cumprir um protocolo da sociedade, é isso que a sociedade está te pedindo, já mostra o teu nível de profissionalismo na mãe, né? E uma coisa mais séria ainda se nesse momento você tem o filho, mas quem vai educar, quem vai acompanhar, quem vai passar por todas as fases de mudança do teu filho, vai ser a creche, vai ser a vovó, vai ser o titio, entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa que não está coerente com a tua decisão em ser mãe. Porque, por mais que a gente diga, a creche ela não vai fazer o papel que a mãe faz. A escola ela também não vai fazer esse papel. E a tendência nossa é transferir essa responsabilidade, quando a gente opta pela maternidade, para essas escolas, para a creche ou até para a avó. Um exemplo disso, assim, a minha mãe, eu tive o privilégio da minha mãe ser do lar, né? Então, a minha mãe acompanhou todas as fases da minha formação. E o pouco que eu já estudei com relação à formação de caráter, valores das crianças, isso se forma até os 6, 7 anos. Daí para frente você direciona, você embasa, que é justamente a fase que a criança está para ir para a escola. E a tendência a criança nasceu, a gente fica licença maternidade em casa e já vai direto para a creche. Então, assim, eu acho que entra muito a profissão mãe quando ela só tem um filho para cumprir tabela. Agora, quando ela realmente tem a responsabilidade de criar e principalmente de se reeducar. Porque na hora que você está tendo um filho, você sabe que você está colocando uma consciência no mundo. Se você coloca essa consciência, você vai precisar olhar para ela dentro daquilo que ela precisa para a sua formação. E você vai muitas vezes precisar se reeducar para conseguir educar aquela criança do jeito que ela precisa ser educada de fato. Tá certo. Então eu acho que o grupo ali que começa a ter uma modificação. Então assim, o que eu vejo mais sério é esse papel aí. Não sei se ficou respondido a pergunta. Eu acho que você conseguiu responder sim. No começo falávamos sobre a impossibilidade de ser mãe. A Rogiana, ela pergunta se antes de você descobrir que não podia ter filho, se você desejava ter filho. Sim, Rogiana, eu fiz 4 tratamentos para engravidar, muito sérios, 2 cirurgias.
Esses tratamentos, inclusive, foram tratamentos assim onde eu me senti altamente culpada. Eu passei por um processo de vitimização em que o mundo não tinha problema no mundo, o único problema que tinha era o meu, entendeu? O resto do mundo todo conspirava contra mim. E isso é muito sério porque depois que você descobre que o teu problema é ínfimo perto do que tem de coisa para ser resolvida no mundo, você vê o quanto você estava sendo egoísta. Então, assim, o quanto que eu fui egoísta comigo, em tornar o meu momento de maternidade a coisa principal da minha vida. Inclusive, foi esse momento que fez até com que houvesse a separação minha e do meu ex-marido. A gente teve um casamento, acho que foi muito proveitoso, foram 11 anos de casamento, mas eu me perdi no meio dessa confusão, porque eu não queria me enfrentar. Quando eu fiz a última cirurgia, em que assim, as chances eram absolutamente pequeniníssimas da gente conseguir ter um filho, eu falei assim, não, foi até a penúltima cirurgia, porque a última cirurgia foi que realmente marcou que eu não ia mais conseguir ser mãe naturalmente. E aí, dali para frente, eu falei assim, não dá mais para eu sustentar essa situação. E pela minha imaturidade, eu decidi pela separação, porque eu achava que o meu ex-marido tinha direito de ser pai. E como eu não podia dar um filho para ele, eu achava que a gente tinha que partir para a separação. Como você não podia atender nesse sentido. Eu achava que ele estava comigo só para me consolar. E vinha uma sensação de você prejudicá-lo nesse sentido. E isso daí foi por altruísmo fajuto, tá? Isso já vou falar. Porque, na verdade, o que eu estava era querendo fugir de mim mesmo. A partir do momento que eu tinha que conviver com aquela relação, eu tinha que conseguir continuar dizendo para mim que eu era incapaz. E aí eu preferi abrir mão da relação. E na época, gente, tudo isso eu só amadureci com o tempo. Não foi assim, lá atrás eu era completamente ignorante com relação a essas situações. É como se a fuga, a culpa sempre fosse uma forma de fuga. A mulher fugindo dos autoenfrentamentos que ela deve. Isso mesmo. E isso daí, Caio, é bem interessante porque se você pega a história da mulher, principalmente num processo religioso, eu acho que isso é seríssimo, gente. Não interessa qual é a vertente da religião, seja católico, muçulmano, presbiteriano, não interessa. O que interessa é que a mulher tem como função a procriação. Eu, no livro, tem um capítulo sobre as construções religiosas em que eu proponho uma revalidação de tudo isso que está escrito. Está tudo com data de vencimento, tudo inválido, tudo vencido, está tudo vencido já. Por quê? Quando a gente fala da mulher só ter a funcionalidade para a procriação, a gente está restringindo o papel da mulher. A gente é mais do que procriar. Procriar é quando a gente era bicho. Enquanto eu estava cachorro, gato, seja lá o que for, legal. A gente não pensava, não tinha o cérebro para poder raciocinar. Então a procriação vinha naturalmente. Mas depois que você tem um cérebro, e esse cérebro pode ser usado para transformar, para se autotransformar, para melhorar, pensar só na procriação é pequeno. Então, assim, a proposta que eu faço nos escritos religiosos é que se atualize esses textos. A mulher tem outro papel hoje, e o papel dela é de construção em conjunta, não mais em separado, entendeu? Então, assim, eu coloco um pouquinho essa ideia. E você reflete no livro sobre essa questão do papel, modelo pré-estabelecido para a mulher, a procriação. Existem alguns mitos impostos à mulher, mas o que fazer para modificar? Eu acho que nós temos que nos permitir criarmos uma nova identidade, entendeu? A mulher, ela não precisa mais levar aquele arcabouço de que ela precisa ser do lar, ou se ela não for do lar, ela precisa ser mãe, estar mãe lá, cuidar do homem, que é o marido, e dar conta disso tudo. Ela é um ser humano que está em evolução. Esse corpo feminino, por exemplo, que eu estou ocupando hoje, ele é para dinamizar vários outros processos.
E esses mitos precisam ser modificados, né? A gente já pode construir de uma outra forma, abrir mão dessa imposição que se faz até mesmo do casamento, entendeu? Não é o casamento, é a instituição casamento. A relação eu acho super saudável, mas a instituição casamento, isso tudo daí ainda é a construção do príncipe encantado. E uma coisa, gente, que a gente ainda continua construindo desde pequenininho. Eu acho lindo o conto de fábulas, mas eu adoro o Shrek e adoro o príncipe e a princesa e o sapo, porque eles desconstroem essa ideia. Eu tive a oportunidade de estar com as minhas sobrinhas numa festa de aniversário e a construção começa lá, quando as crianças ainda estão com 4 anos. E qual era a construção? A brincadeira era as meninas contra os meninos. Já começa a competição lá de pequenininho. E depois, a ideia que se fechou no aniversário era o príncipe encantado chegando para levar a princesa. Então, a gente já de pequeno recebe todas essas informações que elas não são verdadeiras para a vida real. São imputadas. São imputadas. Desde cedo. E aí a mulher nasce com essa ilusão. E aí ela chega na realidade da vida e ela vê que é diferente. E como é que reconstrói isso? Então, tem uma proposta no livro que é a construção de uma nova identidade para a mulher. Que ela pode ser mulher, ela pode ser inteligente, ela pode ser generosa, ela pode ser carinhosa. Não necessariamente tendo que estar mãe, né? E eu gosto muito dessa palavra estar no lugar de ser, porque como a gente fala de programação existencial e como a gente fala de oportunidade evolutiva, a gente está num momento que é agora, nessa vida intrafísica, tendo a oportunidade de se melhorar. Então, se eu sair desse momento e for para o meu outro momento extrafísico, assim, quando eu morrer e voltar para a minha procedência real, que é a minha procedência em outras vidas, quando eu passar por esse momento, eu não vou sentir tanto, porque eu sei que aqui é transitório. E uma outra coisa que a gente também desconstrói, quando a gente fala assim, eu sou presidente, eu sou professor, eu estou presidente. Momentaneamente. Se eu tiver que deixar de estar presidente para passar a estar vigia, porteiro, eu não vou ter nenhum inconveniente com relação a isso. E isso leva a uma coisa que eu chamo de respeito evolutivo, porque quando a gente não se confunde com o cargo, a gente não se confunde com a profissão, a gente não se confunde... Naquele momento que eu estou atuando daquela forma. Eu vou para algumas perguntas aqui, o papo está tão bom que eu estou deixando algumas perguntas ali para trás. Vamos lá. A Valquíria pergunta se a maternidade faz parte da programação existencial de quem tem intermissivo, que é uma pergunta, ou depende da programação existencial de cada um? Olha, na minha opinião, eu penso que depende da programação existencial de cada um. Porque eu acho que o fato de você ter curso intermissivo não invalida a maternidade. Pelo contrário, vai te dar até mais habilidade de saber lidar, de repente, com a própria maternidade, porque você vai aprender muito mais coisas e você vai desenvolver muito mais habilidades através do curso intermissivo. Agora, é muito íntima essa decisão. Você precisa fazer um mergulho dentro de você. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui, gente, as perguntas e as respostas estão todas dentro da gente. Porque fazendo uma correlação com essa pergunta do curso intermissivo, se você fez o curso intermissivo, você lá já definiu qual era o teu papel aqui e quais eram os traços que você precisava trabalhar aqui. O que me fez tomar a decisão pela não maternidade foi a doença que eu tive. Então, assim, até num dos debates que eu tive, uma pessoa falou assim, então você teve uma antimaternidade compulsória. Eu acho que foi uma antimaternidade compulsória, assim, eu coloquei um seguro programação existencial. Porque, para mim, é muito fácil cuidar, é muito fácil acolher. Eu tenho esse perfil. Eu gosto de fazer isso, faz parte da minha formação. E eu tenho quase que certeza absoluta que se eu não tivesse colocado essa doença em mim, esse problema, eu teria sido mãe,
e talvez eu não tivesse chegado no grupo evolutivo, na nossa ProEx aqui. É como se fosse uma precaução que você fez antes desta nova vida, para que não tivesse um filho e conseguisse fazer aquilo que você está fazendo hoje. Isso. Provavelmente, se você tivesse tido filho, não teria conseguido. Não dá para a gente definir isso, mas existe uma probabilidade. O que me chama a atenção, Caio, isso assim, e o que me faz ter veemência nessa afirmação que eu coloco, da doença ter sido um seguro programação existencial, porque eu estou tendo que aprender nessa vida a estar mulher sem necessariamente estar mãe. Então, assim, como é que é estar mulher usando esse veículo, sendo feminina, desenvolvendo papéis que são pertinentes ao papel da mulher, sem me esconder através da maternidade? Porque também tem isso, né? Sim. Muitas vezes a gente é mãe não porque a gente tem o dom verdadeiro da maternidade, mas a gente é mãe pelo fluxo normal que a gente segue. E aí o que acontece? Não, eu não tenho tempo de me auto-enfrentar em determinados contextos, porque eu vou ficar presa com o filho. Então, não, tudo meu é o filho. Né? Eu direciono tudo para o filho. Não, meu filho precisa disso, meu filho precisa daquilo. Por isso que tem mães que até os 40, 50 anos ainda estão cuidando dos filhos. Porque se aquele filho sai da vida dela, ela vai ter que parar e olhar para ela. Como é que é parar e olhar para si? Entendeu? Eu acho que essa resposta sua está bem alinhada com a pergunta da Kênia. Como viver bem na nossa sociedade, totalmente voltada para famílias com crianças. Eu acho que a gente fica muito tranquilo quando a gente sabe o que a gente precisa fazer. Aí entra a programação existencial nessa... Qual é o teu propósito de vida? Quais são os seus objetivos? Aonde você quer chegar? A gente falava há pouco aqui nos bastidores, né, Caio? Sobre a programação existencial grupal e a programação existencial individual. Todos nós temos a grupal porque a gente está interligado, a gente vive, mas a gente precisa prestar atenção no que é de fato que eu preciso fazer para me melhorar. O grupo ajuda, mas a gente precisa ter cuidado para não se confundir com o grupo. Então, eu coloco o trabalho do livro que eu estou fazendo como sendo a minha singularidade, é a minha programação individual, é aquilo que eu preciso melhorar. Isso que eu acabei de falar com relação a estar mulher de fato, é a minha melhoria como ser humano, entendendo que eu posso desempenhar esse papel sem necessariamente ser obrigada ou ser incutida pela sociedade como uma criança. Pelo contrário, eu hoje tenho muito mais flexibilidade para fazer palestra, viajar, divulgar essa ideia, e aí com isso a gente cresce, né? No final das contas eu cresço muito, eu tenho compreendido mais essas inter-relações e o processo da interassistência. Então eu vejo que é possível, tem uma pressão básica, mas eu acho que assim, a gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa tirar o temor de falar a respeito disso. A gente tem muito medo de falar sobre isso, a gente tem muito medo de falar sobre sexo, a gente tem muito medo de falar sobre relacionamento. Tabus, né? E eu acho que esses tabus, eles passam por nós resolvermos eles com a gente primeiro, né? Na hora que a gente consegue entender, a gente vai. Você, inclusive, faz uma, entre aspas, provocação no livro, falando que deve se refletir muito antes de ter um filho. Então, é nesse sentido. Tudo bem que é uma sociedade voltada para famílias com crianças, mas por que não entrar em um contrafluxo uma vez que você está realmente no fluxo da sua programação existencial? Agora, eu queria chamar a atenção também para o seguinte, Caio. Tem muitas pessoas que hoje já tem até grupos, principalmente nos Estados Unidos, livres de crianças, né? Free Children. E eu tenho algumas reportagens que eu guardei, que a minha mãe é minha auxiliadora na escrita do livro. Então, onde ela vai pegando informação, ela vai mandando para mim. Sim. Só que a gente precisa ter o cuidado, por isso que eu falo da responsabilidade também, da escolha da não maternidade, porque muitos casais também estão optando pela não maternidade, mas de uma maneira egoísta. Então, às vezes, é melhor que ela tenha filho mesmo, entendeu? Por quê? Ela não quer, a pessoa não quer ter filho porque vai ter que dividir o marido, e ela não quer dividir o marido com a criança, e o marido vice-versa. Que também é muito comum. Que é muito comum.
eu não vou ter filho porque eu vou estragar meu corpo. Eu não quero, não tenho paciência de ficar tolerando o choro de criança. E aí, por causa disso, eu não tolero o meu vizinho, eu não tolero o meu irmão, e aí vai. Então, de repente, para uma pessoa dessa, pode ser o autoenfrentamento. Seria ótimo que ela tivesse um filho, porque o filho vai fazer com que ela saísse dela, entendeu? Por isso que é tão íntimo, como é que eu vou colocar a palavra? Faltou a palavra, mas assim, a pergunta você consegue, se você se perguntar direito, você consegue saber o que é melhor para você. Uma outra coisa uma reflexão profunda. Uma reflexão bem profunda. Porque uma coisa que eu também percebo é que muitas vezes a gente vai naquilo que é melhor que os outros ditam pra gente. Por isso que a frase do livro é: a escolha é sua. Por que eu coloco da escolha sua, Caio? Porque mesmo quando a gente não escolhe, alguém escolheu pela gente. E o mais, a não escolha já é uma escolha. A não escolha já é uma escolha. Então, assim, a melhor coisa que tem é posicione você naquilo que você não sente angústia, naquilo que te faz bem, naquilo que vai fazer com que realmente você tenha uma certeza íntima de que você tomou a melhor decisão. Mesmo que lá na frente essa decisão faça você pensar, vale mais a pena você decidir, você escolher, do que você deixar a vida te levar, sabe? Uma coisa que eu costumo fazer muito é anotar as minhas escolhas, entendeu? Eu anoto e deixo gravado isso e por que eu fiz aquela escolha. Porque lá na frente, às vezes, vem aquela interrogação e a gente sabe o que é isso, né? A gente que trabalha com multidimensionalidade, é justamente para pegar no gosto da gente, onde a gente não trabalhou direito. Aí você pega o caderno, ou pega o laptop e vai ler por que você tomou aquela decisão. Você vai ver como é que você está corretíssimo, não tem nada errado. Então, assim, não vai entrar em dúvida, mas você fez antes uma auto-reflexão profunda. Conseguiu elaborar aquilo, conseguiu aprofundar no temático. Certo. Temos aqui uma questão que é bem interessante, voltada no contexto do livro da Camargo. Se o seu livro faz comparação entre GESCOM, gestação consciencial, e a gestação humana. Eu falo que eu transformei o meu útero, no livro eu falo isso, né? Eu coloco que eu transformo o útero que estava vazio, né, de uma gestação humana, e eu considero que o meu primeiro filho foi o livro, foi a gestação consciencial. Inclusive, isso foi tema na Bienal mesmo do livro, o pessoal falou assim: seu bebê nasceu e tudo mais. Por quê? O fato de eu ter um órgão ineficiente, que era o útero, não desabilitou meu cérebro, pelo contrário, ele transformou o meu cérebro numa produção científica, numa produção que é de autopesquisa, que é justamente a gestação consciencial. Então, eu coloco uma comparação lá que você pode transformar o seu útero em gestações conscienciais. Apesar de você ter um órgão que não funciona, isso não significa que ele está inutilizado. Entendeu? Mas, assim, uma comparação direta, gestação humana, gestação consciencial, não. Mas que eu faço a transformação do útero em gestação consciencial, eu tento explicitar isso no livro. E fora que a gestação humana, você tem um alcance, a gestação consciencial, você tem um alcance. No livro eu abordo sobre isso. A gestação humana, você fica limitado, pelo menos 18 anos, a uma única consciência, que é essa única consciência, aí eu vou para um outro paradoxo, se ela é um serenão, entendeu? Ou se ela vem a ser uma pessoa que vai descobrir a cura com milhões de pessoas, a responsabilidade da tua maternidade também foi muito grande, né? Então, assim, independente disso, naquele momento da tua programação existencial, você está limitado. Uma gestação consciencial, ela atinge quantas consciências de uma vez só? E o trabalho não para. Uma experiência que eu estou vendo com um livro, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, é que o livro, além dele fazer as mudanças íntimas, ele não para de fazer mudança na gente, a gente tem que bancar o processo. Por quê? Quando a gente desenvolve um pouquinho o parapsiquismo, a gente percebe as conexões que o livro acaba tendo. Então, da mesma forma que você percebe muito amparo, você percebe todo o processo de desassédio que acaba acontecendo do lado de quem está lendo. Eu estou tendo esse tipo de percepção.
Realmente o desassédio pelo ambiental soma que se fala até. E é muito sério porque a gente passa a ver que a responsabilidade da gente estar bem, ela aumenta. Essa questão que o professor Valdo, eu vou mencionar isso porque isso vem muito sério. Ele fala assim, não, a gente que fala o tempo todo a gente não pode, que dá aula a gente não pode tomar sorvete. É um exemplo ridículo, mas é a responsabilidade que ele tem para com os alunos, para com as pessoas que vão estar acessando a informação. Então, assim, eu não posso não estar bem, entendeu? Então, assim, se vem alguma coisa para desestruturar, ele me impulsiona a tratar mais rápido das minhas Pensar crises. em todas aquelas consciências que podem acessar. Porque eu vou precisar estar servindo de epicentro para ajudar nesse processo. Então, o livro, assim, é de uma estruturação, de uma elaboração. Eu compreendo hoje o que o professor Valdo fala quando todos devem escrever. Mas cadê a pergunta básica do cadê o livro? Você entende? O livro, eu entendo porque, assim, ó, eu estou no primeiro, eu acho que assim, eu estou bem direcionada porque o segundo livro já começaram a vir os temas, já veio o índice para o segundo livro, que não tem nada a ver com maternidade, mas assim, tem a ver, eu acho que aí ele realmente vai ser o trabalho que eu vou ter que pesquisar bastante, mas que entra essa responsabilidade do trabalho, entendeu, Caio? Ele não para, é cíclico. E eu fui muito ingênua na hora que eu lancei o livro. Que eu falei, ufa, consegui concluir o livro, e saiu. Começou e agora. O trabalho começou de fato agora, entendeu? Assim, a oportunidade que eu estou tendo com os leitores, com as perguntas que vêm pela internet, com acesso, com as abordagens e com a própria ideia de construção, de ampliação do tempo. Está enriquecendo bastante o trabalho. É como se você tivesse chegado ao final de um grande começo. Isso aí. Que agora é que iniciam as questões. Ok. Vamos a mais um questionamento aqui. Quando uma mulher assume a criação de uma criança sem companheiro, isso revela egoísmo? Sua percepção? Olha, é bem interessante porque a gente teve um debate há pouquinho tempo, acho que tem mais ou menos uns 2 meses. A gente estava numa roda de amigos, a gente estava almoçando, e uma pessoa colocou que ela ia ter filho, mesmo sem pai. Ela só queria arrumar um homem para poder fazer o filho nela. E a minha resposta foi que era um ato de extremo egoísmo. Por que eu acho isso? Eu acho que já é difícil você educar uma criança quando você tem a construção feita pelas duas pessoas. Porque uma coisa que eu entendo que a gente precisa construir é tanto a mulher quanto o homem que são altamente diferentes. Eles não são iguais. Na concepção de construção de pensamento, na fisiologia, mas eles se completam de uma forma muito especial. E eu acho que é muito séria essa forma com que eles se completam. Então, se você já pensa em colocar um filho no mundo, tendo só você para servir de embasamento para aquela criança, na minha opinião, é bastante egoísta essa situação. Você pode estar fugindo, inclusive, de um autoenfrentamento. A colocação é justamente essa. Eu acho que entra o processo da fuga, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que pode enriquecer isso. Eu tenho uma irmã que ela tem síndrome de Down. A maioria do pessoal aqui no SEC conhece ela, porque ela é bastante autônoma quando ela vem para cá. E ela fica sozinha, ela se vira sozinha. Ela é bem despachada com relação a isso. Só que numa dessas vindas dela para cá, ela ficou autônoma demais. E a minha mãe ficou sem o que fazer naquele momento, né? E teve um dia que a gente foi passear nas cataratas, a gente voltou, era o penúltimo dia que minha mãe e ela estavam aqui. E eu disse, não, mãe, a gente deixa a Carla lá, segue, a senhora vai fazer o que a senhora tem que fazer, e a Carla fica por lá. E na hora que a gente deixou ela aqui, a gente saiu, a minha mãe teve uma crise assim dentro do carro, que ela não sabia o que ela fazia com aquilo. Porque, na verdade, a gente conversou muito a respeito disso, eu estou até expondo aqui porque a gente conversou sobre isso. Ela sabe que a partir do momento que a Carla deixar de depender dela como depende hoje, ela vai ter muito tempo disponível para a vida dela. E ela vai precisar fazer alguma coisa com aquilo tudo.
E aí, o que ela teve que passar a fazer? Ela já começou um processo de reconstrução, hoje ela está engajada no trabalho voluntário no Rio de Janeiro, mas ela, se deparar com aquilo, trouxe um choque para ela. Então, assim, muitas vezes, acho que as mulheres devem pensar, por que eu vou ter um filho sozinha? Eu não nasci sozinha, né? Precisa do espermatozoide do óvulo para procriar. Então, assim, repensar isso. Então, assim, se você está sentindo um vazio existencial, verifica se não é o rumo da tua programação de vida que está fora. Eu tenho uma hipótese de que um dos processos que levam principalmente as mulheres à baixa autoestima está ligada diretamente ao desvio da programação existencial. Eu coloco isso no livro, porque eu conheço mulheres que são mães, estão realizadas profissionalmente, estão bem profissionalmente também, os filhos muito bem criados, mas ainda tem a sensação de vazio. Está faltando alguma coisa para essas pessoas fazerem. E aí você olha, o processo de baixa estima dela é igual ao processo de uma mulher que não pôde ter filho. Então, assim, o que é que faz esse link? Eu coloco como hipótese ou o desvio ou o rumo da ProEx está fora. Eu estou à margem do que eu realmente deveria estar fazendo. O seu objetivo. Então, eu acho que assim, quando você opta por ter um filho sozinho, analisa se isso não seria você estar à margem da tua programação existencial. É você realmente não querer assumir o talento que você tem, o traço força que você sabe que você já pode usar. Porque eu vejo que fazer escolha faz a gente assumir muita responsabilidade. E aí é mais fácil a gente jogar a responsabilidade para os outros. Né? Sim. Um filme que mostra isso muito claro para mim é Deus é Brasileiro. Quando Deus fala lá que tudo é minha culpa. Então, assim, responsável por tudo. Essa é a questão da dogmatização. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tudo é culpa dos outros, né? Nunca é minha culpa. Não fui eu que fiz as coisas. Nunca eu volto para enfrentar aquilo que... E aí, é onde está os meus 50%? Se a gente compreender que as coisas que acontecem com a gente tem, no mínimo, 50% de responsabilidade nossa, no mínimo, 50% sendo otimista aí. Sempre, no mínimo, vai ser 50% de responsabilidade nossa. Eu acho que a gente consegue assumir mais responsabilidades, entendeu? Vamos lá, mais algumas perguntas. Como você vê, sobre o ponto de vista conscienciológico, casos de barriga de aluguel? Eu nunca parei para reflexão sobre isso. Eu nunca parei para pensar a respeito disso, não. Mas, assim, eu acho que, novamente, você está fugindo do teu papel essencial. Você já foi impossibilitada. Você já foi impossibilitada de ter filho. E aí você vai... Eu até comento sobre isso quando eu falo do capítulo da adoção. Porque, a partir do momento que você aluga uma barriga para você ter a gestação, primeiro que você está envolvendo uma outra consciência nesse contexto. Eu li um livro, eu vou falar de duas visões, porque acho que elas podem ser complementares. Eu li um livro da Zíbia Gasparetto, em que esse caso aconteceu. E, pelo lado espiritual, eles explicam que a barriga de aluguel era um resgate entre duas amigas de outras vidas. Essa é a concepção que eles colocam no livro e é uma abordagem que eles colocaram, que eles fizeram. Achei bastante interessante, me chamou bastante atenção porque é uma forma de olhar para esse contexto. É uma forma de você olhar para esse contexto que pode estar libertando algumas interprisões, ou você também pode estar gerando outras interprisões. Sim. Né? Se a gente fala que a gente veio nessa vida para buscar já fazer os ajustes que a gente puder fazer com as outras consciências e no decorrer das nossas vidas, do que a gente já veio fazendo de errado aí, nas nossas imaturidades, eu entendo que ao optar pela barriga de aluguel, você está também fugindo do que você precisa primeiro fazer com você. Na minha visão, você foge. Aquela mesma percepção que você... E aí eu volto para a adoção, que foi o que eu tinha começado a falar. A adoção, ela é uma situação muito positiva, se você também fizer a reflexão antes. Por quê? Eu acho que se eu tivesse adotado uma criança naquele cenário em que eu estava completamente perdida,
eu teria feito isso para tamponar o meu defeito. Então, eu ia chegar nas festinhas, eu ia ser convidada para tudo que é festinha de criança, porque eu não sou convidada para nenhuma festinha de criança, né? Então, eu ia ser convidada para todas as festinhas de criança, porque eu ia ter um filho para poder me chamar de mamãe. Então, faria aquele vazio da reflexão. Mas eu acho que lá na frente eu ia ter um vazio maior, porque eu tinha me escondido, entendeu? Certo. De alguma forma eu também me escondi quando eu teve isso. É um pseudo vazio naquele momento, porque você poderia ter um autoenfrentamento. Né? Agora, se eu tivesse feito o autoenfrentamento, realmente tivesse feito a minha reciclagem que eu precisava fazer para aquela situação, e aí sim, diante disso, eu vou te dar um exemplo hoje, se você perguntar se adotaria uma criança, eu falei, tá aí, eu acho que hoje eu tenho condições disso. Entendeu? Eu só não faria pelo tamanho do trabalho que eu sei que eu preciso fazer. Eu não tenho tempo hoje para cuidar dos meus bichinhos. Assumir uma criação de um filho é você, de fato, se dedicar em tempo integral, no mínimo. Eu acho que até os 6, 7 anos você tem dedicação integral a essa criança. Depois você pode mandar para a creche, mandar para a escola. Mas mesmo assim você não consegue... Não consegue administrar. Então, hoje, dentro do que eu plantei, ou dentro do que eu entendi da minha programação existencial, eu sei que não cabe, mas eu não estaria mal resolvida para essa situação, entendeu? Por tudo que eu já reciclei. Temos mais uma pergunta aqui. Se alguém já lhe... Pergunta do Rodolfo. Se alguém já lhe criticou pelo fato de você falar de maternidade sem poder ter tido filho? Não, eu não tive essa situação ainda não. Foi bem interessante porque eu acho que as pessoas se sensibilizam até mesmo quando eu coloco o quanto eu tentei ser mãe. Não foi uma opção não ser mãe. Eu não critico, e sem contar que eu não critico a maternidade. Eu acho que a maternidade, ela é de extrema importância. Ela é de extrema importância para a mãe que optou por isso, entendeu? Entendi. Mas assim, eu não tive nenhuma experiência até agora, eu não tive nenhuma experiência até agora de críticas. Ah, você fala isso porque você não pôde ter filhos, entendeu? Não passei por essa... Se tivesse, você teria o quê para... Se eu tivesse essa indagação, eu falaria para a pessoa que, apesar de não ter vivido a maternidade direta, eu vivi ela indiretamente porque eu tenho 3 irmãos mais novos. Inclusive, o parto do meu último irmão, praticamente, quase que eu passo. Entendeu? Pelo seu bem de perto. E a minha mãe, desde nova, minha mãe tem 6 filhos, a minha mãe colocava a gente para cuidar das crianças, né? Então, assim, quem tinha que trocar, lavar, trocar fralda, fazer tudo era a gente. Então, certo. Sem contar os sobrinhos, porque tia quase mãe, e aí pai, né? Então, eu acho que, como experiência como mãe, não diretamente, mas eu já tive bastante. Indiretamente eu já tive. Tá certo. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Camargo. Você pesquisou casos de produção independente, de gerar filhos sem pai, durante a escrita do livro? Não, esse tema saiu justamente em função de conversas e debates, até mesmo em palestra, né? E a gente sentar para conversar. Mas eu não entrei nessa abordagem da mulher que opta pela maternidade sozinha, né? Sem um relacionamento, sem a construção disso. Quando eu respondo esse tema, eu respondo muito mais pelo que eu entendo e a forma com que eu penso. Esse é o meu posicionamento com relação a esse fato. Como eu compreendo essa questão. Eu vou pegar um exemplo de uma pessoa famosa que eu acho que foi egoísta, mas ao mesmo tempo ela pode optar, e aí entra o respeito evolutivo. A Xuxa, que teve uma produção independente. Então, assim, como é a cabeça dessa filha dela? O que eu acho que a gente precisa entender é o respeito que a gente tem que ter, não é com os nosso vazio, né? A gente está trazendo uma consciência para o mundo. Quando a gente traz essa consciência para o mundo, o que é que de fato a gente quer passar para ela? Porque a tendência também é que os pais repliquem aquilo que eles aprendem. Dificilmente os pais tendem a modificar o seu modo de compreender o mundo
e passa a entender qual é a necessidade daquela consciência. Tem um capítulo no livro que eu falo sobre responsabilidade educativa, que é a questão da mulher, quando ela opta pela maternidade, ela compreender isso. Ela compreender que ela vai precisar olhar aquela consciência com todos os traços que ela já trouxe. O que foi que eu trouxe de positivo? O que foi que eu não trouxe? Eu vou voltar para minha família porque ela é um grande exemplo, né? São 6 irmãos. Eu posso dizer que eu e a Cris, nós dois somos as mais velhas. E nós tivemos uma criação muito parecida porque a gente teve o privilégio de ter meu pai e minha mãe juntos durante 23 anos de casado, né? Isso não aconteceu com os meus irmãos, que eram mais novos. Mas se você pegar nós 6, a forma de pensar, a forma de agir, a condição, nós temos valores em comuns. Mas a minha mãe teve que ter muita psicologia para compreender que com o filho ela bota de castigo, o outro ela puxa a orelha, o outro ela não pode falar porque senão ele se desestrutura inteiro. E eu tenho um irmão que uma vez eu até fiquei muito zangada com a minha mãe, assim, a forma com que ela estava procedendo com ele. Falei, mãe, mas a senhora não fez isso com a gente, por que com ele? E aí a minha mãe veio conversar comigo e falou assim, Jaqueline, como é que é o comportamento do seu irmão? Se eu falar isso aqui para ele, ele sai de casa. E a gente precisa ajudar ele. Nessa época a gente não conhecia Conscienciologia, tá, gente? E a minha mãe já tinha essa percepção, entendeu? Então eu acho que ser uma mãe dessa forma vale muito a pena. E respeitar muito as decisões. Eu acho que tiveram erros e acertos na minha criação. Mas o pêndulo vai mais para o acerto do que para o erro. Erro porque também estava se aprendendo. Entra muito essa questão da responsabilidade. A Jussara afirma que ela uma pergunta, mas na verdade ela traz uma afirmação, né? Uma ideia que ela tem é que o mais sério não é ter ou não filhos. Por que fazer isso? Por que ter ou não filhos? Né? Como você vê a intencionalidade? Na maternidade ou na antimaternidade? Eu acho que é essa questão que a gente falou agora, né? Do lance da lucidez que você precisa ter, o quanto que aquilo vai poder te ajudar ou não. Exato. E, gente, o processo da evolução, a gente está falando em processo evolutivo. Quanto que eu vou poder startar meu processo evolutivo tendo o filho ou não tendo, né? Porque é muito isso que a Jussara falou. Não tem o certo e o errado. A gente foi criado dessa forma, né? Não, o certo é não ter filho na Conscienciologia. Gente, não é isso. Nada disso. Não é isso. O certo é o que é melhor para você. Entendeu? E a mesma coisa, não, dentro da SOCIM, o certo é que tenha filho. E é o mesmo processo, é o inverso. Uma coisa que eu vejo é a gente assumir essa responsabilidade do que você faz ou do que você não faz com a tua escolha. Então, quando você tem que escolher, você vai um pouquinho para assim, até mesmo pegando gente, o nosso contexto como conscienciólogo, né? O professor Valdo coloca sobre a antimaternidade no processo profilático da mulher. E eu concordo em alguns aspectos com ele. Um dos aspectos que ele coloca é que a mulher emburrece quando ela fica na gestação. E eu concordo que acontece isso, realmente. Ela fica mais sensível, os hormônios ficam à flor da pele, acontece. Fisiologicamente fica. Mas o quanto você fica inteligente depois que você tem um filho, porque você aguça o sexto sentido, você tem que ler os pensamentos do teu filho. Então, será que para um ano de burrice compensaria esse upgrade que você tem enquanto mãe depois? Entendeu? É uma reflexão. Não estou falando que é o certo ou que é o errado, mas é para se pensar. Então, novamente, eu acho que o que interessa, o que importa é a tua intenção. Eu vou ter o filho para tapar buraco e preencher o que a sociedade me pede, ou eu vou ter um filho porque ele é realmente importante? Temos mais uma pergunta aqui do Robson. Se você vê uma correlação entre as mulheres estarem mais presentes no papel de gestoras em empresas e outros segmentos com o tema abordado. A questão de você trazer as mulheres mais próximas para as empresas,
saindo um pouco da maternidade, desse contexto que a mulher estava inserida, que nós falamos até no começo, e saindo daquele novo paradigma, né, para as mulheres. Eu vejo uma coisa interessante aí na questão de gestão das empresas. Eu vejo que a mulher, até mesmo quando ela desempenha a questão da gestão, sendo mãe, ela é mais humana. O que eu vejo no papel da mulher, enquanto empresária, enquanto gestora, é que ela consegue perceber mais. O homem, ele tem uma limitação para essa percepção. Eu trabalho há muito tempo no mercado, né? E assim, tanto em consultoria organizacional como em alguns grupos de empresas, eu já trabalhei muito diretamente com os homens. E até pela minha profissão, né? Contabilidade, o público é muito mais masculino, essa área financeira. E eu percebo que há uma baixa percepção, principalmente com relação ao ser humano. As mulheres são mais sensíveis a isso, têm uma sensibilidade maior. E eu acho que o que abarca esse processo delas irem até para o mercado de trabalho e terem êxitos, e tomando algumas frentes que hoje a gente percebe que está acontecendo, é em função disso, entendeu? Dessa sensibilidade. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas assim, é o que eu compreendi dentro dessa... Eu acho que respondeu, mas fica aí a contextualização aqui. Peraí que eu subi muito. Só mais um pouco, estou descendo. Então, Robson, qualquer dúvida, por favor, monte de novo a pergunta. A Valquíria entra num tema que está aqui nas minhas perguntas também, que é sobre, você poderia falar sobre a antimaternidade e o aborto. E aí eu gostaria de provocar também, para depois você falar do aborto proexológico. Tá, vamos entrar lá. Eu percebo que eu coloco o aborto aí como sendo uma alternativa última, porque eu acho que também dá para você evitar chegar nessa consequência. Mas se você percebe que vai afetar a criança, aquilo não vai ser bom para a sua programação existencial. E eu vou trazer um exemplo vivido por algumas pessoas, e inclusive esse tema foi um tema que eu tive muita dificuldade de me posicionar, que eu tive que pesquisar profundamente sobre ele. E assim, eu entendi que tem um lado positivo do aborto, sim, e a gente precisa tirar o estigma que se faz com relação ao aborto. Esse é um tema interessante, né? Falar de ponto positivo. Ponto positivo do aborto. E eu acho que tem a ver com esse processo da programação existencial. Quando você percebe que o que você tem para fazer é maior do que aquela situação, e às vezes aquela situação aconteceu porque você não tomou a precaução que você deveria tomar, e isso pode comprometer